Ainda dói. Muito. Mais do que deveria. Estou bem agora. Por que dói? Por quê? Eu estou me esforçando. Não é justo. Toda a dopamina some quando eu mais preciso dela. Esse é o fato. Sempre foi assim. E algo me diz que sempre será. Por isso tenho que ficar me reinventando a cada dia que passa, pensando no que terei que fazer para me apegar a outra coisa, para depositar todas as minhas frustrações no objeto desejado, para logo em seguida perdê-lo. É o ciclo que sempre me perseguiu. É o ciclo do qual eu não consigo largar. Eu sei o que eu quero. Sei muito bem. Mas ainda não faço ideia do que preciso. Do que irá me fazer largar todas essas coisas que me fazem mal. Do que irá me curar. O remédio que não me deixará na mão. Onde está? Onde está esse remédio que cura ao invés de machucar mais ainda? Eu procuro, mas não acho. Na verdade, nem o conheço. E parece não haver ninguém para me mostrar a cura. Há uma estrada escura na minha frente e sinto que ando sozinha. Eu tenho medo. Quero alguém ao meu lado para caminhar comigo. Alguém que pegue minha mão e diga que irá enfrentar o que for ao meu lado. Entendo que preciso lutar minhas batalhas por mim, mas preciso saber que existe alguém para ficar caso tudo dê errado. Eu só quero que alguém fique. Só isso. Mas não há ninguém. Quando olho ao redor, não há ninguém. A estrada segue à minha frente e eu preciso caminhar. Preciso seguir, mesmo sem ninguém para me segurar. Eu respiro fundo, dou o primeiro passo. Tudo depende de mim. E esse é exatamente o problema. Dou o segundo, terceiro, quarto passo com as pernas trêmulas e sinto o ar sumir do peito. Me pergunto quantos passos mais conseguirei dar, até que tudo vá por água abaixo e eu tenha que voltar para o ponto de partida outra vez. Phoenix, Arizona, abril de 2013. Lois acordou com um grito abafado preso à garganta. Olhou de um lado para o outro e se deu conta de que estava acordada. Finalmente. Mais um dia. Mais um pesadelo. Sonhou que estava sendo levada para um hospital psiquiátrico para tratar de seus inúmeros vícios. Era ele quem a havia levado. Junto à mulher que sempre amou, ele chamou uma equipe de paramédicos que a levaram como se fosse uma louca. Lois gritava sem parar, clamando por ajuda, tentando achar Brandon em algum canto, mas ele não estava lá. O desespero ia aumentando conforme ela foi sendo levada para a ambulância e chamava sem parar pelo nome de Brandon, mas ele não aparecia. Já acordada, Lois olhava o seu quarto ao redor, sentindo uma enorme vontade de chorar. Queria o fim de seus pesadelos, queria poder ter ao menos um sonho bom na semana, poder acordar alegre e revigorada para mais um novo dia, viver como uma pessoa normal. Mas a verdade era que cada vez que fechava os olhos, esse desejo parecia distante de ser realizado. O quarto estava escuro e a sensação de solidão parecia preencher cada canto vazio. Uma brisa gelada entrou pela janela entreaberta, fazendo-a tremer na cama. Sentia medo, sentia frio, sentia-se desamparada. Queria Brandon e pensou em gritar por ele, mas isso só assustaria. Afinal, não era para tanto. Havia sido somente um pesadelo. Um dos pesadelos dos quais ela já deveria estar mais do que acostumada. Tentou se convencer de que não era nada demais, mas o peito angustiado falou mais alto. Ela precisava de Brandon. Agora. Ainda que fosse quase 4 horas da manhã, necessitava de uma companhia para acalmar o seu corpo trêmulo e só Brandon lhe daria a calma que tanto precisava. Levantou-se e saiu andando na ponta dos pés para não fazer nenhum barulho.
Cruzou o corredor até parar na porta do quarto de Brandon e então parou. Não conseguiu dar mais um passo. Saiu de seu quarto determinada a chamá-lo como uma criança que pede abrigo numa tempestade, mas quando chegou o momento, perdeu toda a coragem. O que deveria fazer agora? Bater na porta? Entrar de fininho e enfiar-se debaixo da cama? Chamar por ele? O que ela iria dizer? Tive um pesadelo, posso dormir com você? Não, não, isso não. Aquela frase ressoando em sua mente lhe parecia ridícula. Não queria que ele pensasse que ela era uma idiota. Não queria que pensasse coisas piores dela. Já tinha dado vexame o suficiente nesse pouco tempo em que se conheciam. Percebeu-se temendo o julgamento de Brandon, mesmo que fosse absurdo. Afinal, ele já havia demonstrado de diversas formas de que só queria vê-la bem. Por que tinha medo de seu julgamento então? Não, talvez não fosse medo, pensou Lois. Era vergonha. Uma timidez incomum para alguém como ela. Uma timidez adolescente que só sentia quando queria muito ser aprovada por um homem no qual tinha algum interesse romântico. Ai, não, pensou a ruiva, colocando as mãos sobre o rosto. De novo isso não. Sem saber o que fazer, Lois sentou-se ali mesmo no corredor, encostando na parede. Fechou os olhos e respirou fundo, xingando-se 1000 vezes em pensamentos. Seu cérebro parecia um novelo de lã, tão enrolado e confuso que era impossível desatar os nós. Puxou de leve os cabelos, sentindo vontade de gritar. Ela queria dar um jeito na sua vida. Queria colocar tudo no lugar. Queria viver outra vez. Estava cansada dos pesadelos e não suportava mais as dores que iam e voltavam sem pedir permissão, invadindo seu peito e estraçalhando qualquer resquício de felicidade que pudesse haver dentro de si. Ela só queria um fim. Apenas isso. Seria pedir demais? O que está fazendo aqui? Perguntou Brandon enquanto esfregava os olhos de sono. Lois levantou o rosto subitamente e encontrou com a figura de Brandon parada frente à porta. Só conseguia ver sua silhueta em função da luz que adentrava pela janela de seu quarto, iluminava todo o seu contorno. De imediato se lembrou da primeira vez que o viu, na boate, quando também o rosto dele era uma sombra, e só se via a luz abraçando seu corpo. Era a segunda vez que via luz e sombra ao mesmo tempo quando tentava enxergar Brandon no escuro. Se fosse um pouquinho mais crédula, Lois pensaria que havia algum significado espiritual por trás dessa imagem que continuava a se repetir ante de seus olhos. Não o tinha visto abrir a porta. Não imaginava como adivinhara que havia alguém no corredor de madrugada. Surpreendeu-se com a sua presença repentina e não sabia o que dizer para o rapaz que ainda esperava por uma resposta. Lois? Está tudo bem? Ele insistiu. Eu quero ficar com você, disparou sem pensar. Deixou que seu coração falasse, e o resultado havia sido um completo desastre. Deveria ter respirado fundo e pensado mais um pouco no que poderia dizer. Qualquer desculpa serviria, qualquer coisa, qualquer mentira que evitasse o enorme constrangimento que a verdade trazia. Porque se tivesse parado um momento sequer para colocar seus miolos no lugar, jamais teria dito algo assim. Mas havia saído. As palavras subiram por sua garganta e ultrapassaram seus lábios sem um freio sequer. Era tarde demais. Ela já havia dito. Lois nunca gostou tanto do escuro como gostava agora. Agradeceu em silêncio a falta de luz naquele corredor. Porque se tivesse um mínimo de iluminação ali, seguramente Brandon veria a vermelhidão que cobriu seu rosto. Ela estava morta de vergonha. Lois Morrison já havia morrido muitas vezes nessa vida. Muitas. Mas de vergonha era a primeira vez. O que você disse? Indagou Brandon, pensando ter ouvido alguma palavra fora do lugar. Eu tive pesadelos, apressou-se em dizer, tentando consertar o estrago. Não quero ficar sozinha. Será que eu posso ficar com você? Eu durmo no chão se quiser. Não precisamos dividir a mesma cama, pois já estivemos nelas em circunstâncias melhores e seria muito estranho dormir comigo assim. Não dormir de transar, óbvio. Oh, meu Deus, o que eu tô dizendo?
Perdão, eu tive um pesadelo muito difícil essa noite. Eu tô um pouco afetada. Por favor, ignore tudo que eu falei. Não tô muito bem da cabeça. Lois respirou fundo, só então parando de falar. O que havia acontecido com seu cérebro? Isso porque estava sóbria. Não queria nem imaginar o que teria confessado a Brandon se tivesse bêbada. Escutou a risadinha de Brandon e abaixou a cabeça, ainda queimando de vergonha. Todo o seu sangue estava impregnado de constrangimento. Você pode dormir comigo, Lois. Brandon falou em um tom melodioso, um tom acolhedor e cheio de carinho. Na minha cama. Já fizemos isso antes, não terá problema algum. Obrigada, ela sussurrou, levantando-se do chão gelado. A propósito, como sabia que eu estava aqui? Eu não sabia, Brandon respondeu. Vim apenas beber água e me deparei com sua figura no corredor. Uma sombra no corredor às 4 da manhã. Você deve ter levado um susto e tanto. Lois, você não me assusta nem bêbada e com o rosto inchado pelo choro. Não é com esse pijama de ursinho e pantufa rosa que você irá me assustar. Brandon sorriu. Lois não conseguia ver, pois estava escuro, mas sabia que ele estava sorrindo. E não podendo evitar, acabou fazendo o mesmo. Eu vou pegar minha água. Você quer também? Sim, obrigada. Lois recostou-se na porta, cruzando os braços. Com açúcar, para acalmar os nervos. O pesadelo foi tão ruim assim? Perguntou Brandon sem notar que ela não estava nervosa por causa dos pesadelos. Pelo menos não agora. Pois é, ela mentiu. Mas estou bem, não se preocupe. Já deveria estar acostumada, não é? Ninguém se acostuma a esse tipo de coisa. Ele disse, acariciando seu ombro, tentando confortá-la. Eu já volto. Lois ficou parada no corredor escuro, esperando que Brandon voltasse. Olhou para a cama do quarto, a mesma cama onde eles já estiveram juntos uma vez. Onde houve o primeiro contato íntimo. A primeira noite de duas pessoas que jamais poderiam imaginar, naquele dia, que aquela relação não ficaria apenas no casual. Sempre que tentava recordar a noite em que se conheceram, sua memória parava no momento em que ele a colocava sobre a cama, e depois, tudo ficava preto. Por mais que se esforçasse, era inútil. E pela primeira vez, amaldiçoou o álcool por fazê-la esquecer de algo que, pelo menos hoje, era muito importante para ela lembrar. Uma lembrança de como era o toque apaixonado de Brandon era tudo o que ela precisava ter agora. Aqui está sua água com açúcar. A voz de Brandon a despertou de seus próprios pensamentos. Lois piscou algumas vezes até voltar a si, e então segurou o copo que ele lhe oferecia. Você não quis entrar? Ele perguntou. Não, eu preferi esperar. Não quis invadir o seu espaço. Ela segurou o copo com as duas mãos, como se fosse uma criança, e bebeu toda a água de uma só vez. Você realmente se dá muito bem com líquidos, Brandon brincou, impressionado com a sua rapidez para beber uma água sem se engasgar. Pois é, a prática leva à perfeição. Ela tentou fazer uma graça, mas só então percebeu o quanto era triste dizer aquilo. Venha. Você vai me contar sobre esses pesadelos antes de dormirmos. Brandon pegou pela mão e a guiou para dentro do quarto. Ele pediu para que ela se sentasse, enquanto ia fechar a janela que deixava escapar pelo pequeno vão entreaberto o vento frio da madrugada. Lois concordou com a cabeça e colocou o copo com água sobre a mesinha de cabeceira antes de se sentar. Ficou observando os movimentos de Brandon ao fechar a janela e não pôde evitar em sorrir ante a beleza que seus olhos contemplavam. Quanto mais olhava para Brandon, mais se perguntava como pôde ter tanta sorte ao encontrá-lo. Ela sabia que ele nunca veria como algo além de um projeto, mas estava satisfeita em apenas ser alguém com quem ele se importava. Era muito bom ter a atenção de uma pessoa como Brandon Reed. Pronto, me conte tudo. Ele se sentou ao seu lado e virou todo o corpo em direção a ela, pronto para escutar tudo o que tinha a dizer como um amigo atencioso. Eu sonhei que ele estava querendo me internar, Lois começou dizendo. Vieram me buscar e tudo. E eu olhava para os cantos, gritando por você, e você não aparecia. Eles estavam juntos e felizes, assistindo ao meu desespero. E eu estava sozinha.
muito sozinha. Parecia tão real, como se eu realmente estivesse vivendo aquilo. Cheguei a sentir na pele as mãos frias dos enfermeiros apertando meus braços, me levando para a ambulância, como se tivesse perdido completamente a cabeça. Ai, foi horrível. Lois fez uma pausa, sendo observada por um par de olhos atenciosos. Acordei um pouco assustada e vim para cá. Espero não ter sido muito desesperada e ter feito mal. Eu não disse que daria tudo o que você precisasse? Lembrou ele. Você precisa de proteção agora, não é? Então, eu estou aqui. Se aquela frase fosse uma música, seguramente seria sua canção favorita. Brandon segurou em seu queixo, levantando levemente sua cabeça. Lois sorriu e o olhou de forma rápida, não querendo prolongar muito o contato visual que revirava seu estômago. Aquela proximidade já era o bastante. Obrigada por tudo. Você é incrível. Não me estime muito, Lois, já disse isso. Brandon advertiu mais uma vez. Eu não quero que você se decepcione. Me decepcionar com você? Acho que isso vai ser impossível. Ela bem que tentou segurar as palavras que já voltavam a se jogar de sua garganta. Mas não conseguiu. Elas eram rápidas e fortes demais. Você me trata como eu sempre quis ser tratada. Você faz o que eu desejo, mesmo sem eu abrir minha boca. Você está sempre por perto, mesmo quando eu não quero. Você sempre me salva, mesmo quando eu não quero ser salva. Às vezes eu acho que eu sou muito suja para estar perto de alguém como você. Por quê? Perguntou Brandon. Porque você é limpo demais, respondeu Lois, olhando instantaneamente para baixo, para não ter que encará-lo. Brandon sorriu mais uma vez e levantou-se para pegar um travesseiro no armário e colocar ao lado do seu na cama. Vamos dormir, Lois. Amanhã você estará melhor. Lois deitou-se na cama, já sentindo-se arrependida por ter pedido por isso. Eles ficariam próximos demais. Não que não pudesse se controlar em agarrá-lo. O maior problema era ter que controlar a respiração, abafar os batimentos cardíacos e controlar-se para não dizer nenhuma besteira. Ultimamente, suas palavras estavam mais rápidas que sua boca. Já não confiava no que poderia dizer perto dele. Brandon deitou-se a seu lado, observando o semblante inseguro da ruiva. Parecia uma criança órfã, e esperava conseguir ajudá-la a compartilhar a cama ao menos essa noite. Se tiver de novo o pesadelo em que estão te internando, com certeza eu estarei nele para te resgatar, ele brincou. Do jeito que você tem superpoderes, eu não duvido que consiga se enfiar no meu sonho e fazer com que ele termine diferente dessa vez. Um dia você ainda vai se arrepender de me ver como um super-herói, ele comentou sorrindo, achando cada vez mais engraçado o fato de Lois o tratar como se ele fosse um ser sobre-humano. Durma bem. Pode me acordar se tiver mais um desses sonhos ruins. Será um prazer ajudar. Brandon colocou a mão por cima da sua sobre a cama, causando sensações desastrosas dentro do peito de Lois. Ela apenas conseguiu assentir e fechou os olhos, rezando para que ele não escutasse as batidas barulhentas de seu coração em meio ao silencioso quarto. Brandon adormeceu sem soltar a sua mão por todo o restante da madrugada. E Lois sabia disso, porque não havia conseguido pregar os olhos um minuto sequer.